Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que... No dia de hoje nós temos a alegria, a satisfação de receber pela primeira vez em nossa casa o nosso companheiro de doutrina espírita, Marcelo Vieira, que é de uma casa irmã, Corrente e Esperança, e que da noite de hoje vai nos falar dos poderes da alma. Marcelo. Boa noite a todos. Obrigado, Jurandir, pela recepção calorosa. Inicialmente, gostaria de agradecer o pessoal aí que harmonizou a minha pré-entrada, né? E bem importante, já que estamos falando de alma, nada mais adequado do que harmonizar a nossa para nos preparar, para nos instruir e aprendermos um pouco mais, né? Então, esse tema, ele é bastante importante, assim como exposto. Venho da casa Corrente Esperança, lá a gente já tem um grupo de estudo, e eu gosto muito da parte de evolução. Então, o Espiritismo no Brasil ele ganhou uma conotação um pouco mais religiosa, bem mais forte, né? Nós sabemos que o Espiritismo é baseado em 3 pilares, né? Filosofia, ciência e religiosidade. E a parte da religiosidade é muito forte. Só que, conforme o Livro dos Médiuns, né, a pesquisa e as perguntas não se encerram com o Livro dos Espíritos. Ali é uma introdução. Então nós, trabalhadores de última hora, ainda temos aí a grande missão de continuarmos essa pesquisa. Então o desenvolvimento da racionalidade, juntamente com a religião, né, juntamente com a filosofia, que é o que nos provoca, nos faz ir atrás, sempre buscar um pouco mais, permite atualizar, né, acrescentar e dar continuidade a esse processo iniciado aí por Kardec de codificação, deixando esse legado. Já que nessa encarnação, há mais de 150 anos de início dessa codificação e publicação, nos faz bem até hoje, né? Então, por que não, dentro das nossas possibilidades, continuarmos com essa pesquisa, com essa busca e deixarmos esses legados para os que vêm e para nós mesmos, né? Afinal, toda vez que reencarnamos, temos um restringimento da nossa memória e a gente esquece o que aprendeu nas outras vidas, né? Temporariamente. Então, ter uma obra, ter uma produção, já imaginou o quanto seria interessante lermos em uma outra vida uma obra deixada por nós, explicando como vencer os desafios que são normais, naturais, que a gente passa em todas as encarnações. Dominar esse corpo novamente, né? Aprender a andar, falar, idiomas diferentes, as questões culturais, a depender do país onde você nasce. Então, a gente ter conhecimento produzido muitas vezes por nós, ou por equipe da qual fazemos parte, faz com que a gente tenha uma retrocognição, uma conexão com a nossa memória espiritual mais rápida. Isso faz com que, principalmente no período da adolescência, a gente erre bem menos e se desvie dos caminhos e das missões que a gente porventura tem. Então, nessa vida, a gente tem que soltar um pouco a preocupação só com ela. A gente tem que pensar um pouco além. Pensar
se preocupar com o grupo evolutivo, todos nós que estamos aí evoluindo em conjunto, e ainda nos preocupar conosco mesmos nas próximas encarnações, né? Contribuindo aí para o desenvolvimento da ciência espírita, cuja o objeto de estudo são todos os fenômenos que dizem interesse à nossa consciência, o que ainda não são explicados pelas leis da ciência convencional. E os poderes da alma é um dos temas que mais me atrai e que mais merece a nossa atenção, porque é exclusivo nosso, sabe? Eu não sou o corpo pelo qual eu me manifesto e converso com vocês. Eu não sou o vocabulário que eu tenho, eu não sou a mente e nem os pensamentos que eu tenho. Eu sou algo além, que a gente ainda nem sabe definir, né? Eu tenho uma essência que se manifesta, ela está viva, né? E ela se manifesta através desse corpo, e quando esse corpo não sustenta mais a vida, eu me manifesto através de outros veículos, chamado perispírito, né? Em uma dimensão não física, diferente dessa na qual nós nos manifestamos. Portanto, eu existo, independentemente deste corpo. E tem um pensador aí que costuma dizer que quem pensa, existe, né? Penso, logo existo. E esse pensamento ele é relativo. Quando a gente começa a introduzir a consciência, o espírito, né, nessa equação. Porque o espírito por si só não é só o pensamento. O pensamento é um meio pelo qual a gente se manifesta. Para vermos o quanto nós ainda somos jejunos, quando o quesito é nós, eu, a minha essência, quem eu sou, né? O que é que eu faço? Nós sabemos muito como nós nos expressamos por esse corpo. Eu sinto raiva, eu sinto apego, eu sinto carinho, tenho um sentimento de posse, mas tudo isso é instinto do corpo físico. Todos os outros animais também sentem. Isso não me diferencia dos outros reinos. Então, o que me diferencia, em parte, é a racionalidade, né? É a capacidade de organizar as informações e as experiências pelas quais passo e de organizar isso de forma lógica, contribuindo para o aprimoramento da vida e dessa experiência. Então, quando eu me manifesto ou encarno em uma situação melhor, eu tenho, em honra àqueles que estão em uma situação não tão favorável, o dever de contribuir para a difusão de como melhor viver. E essa é a missão do Espiritismo, né? Difundir pela Terra uma forma de entendimento que nos ajude a transformar esse planeta em um mundo melhor, não só para mim, mas para todos que compartilham essas vivências. E a ciência nada mais é do que um resultado, né, das contribuições de grandes homens, de grandes mulheres, de grandes personalidades que nos legaram toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, nós também precisamos fazer as nossas contribuições quanto pesquisadores. Mas não só no campo da ciência odierna, física, mas da ciência do espírito. Dessas manifestações que a gente ouve falar, mas nem sempre escreve, investiga a fundo, e aí a gente acaba deixando de lado. Sempre é interessante a gente saber o que é que torna alguém espírita ou não, né? E na introdução do Livro dos Espíritos, bem na primeira parte, no primeiro ponto da introdução, primeiro parágrafo, isso é bem claro. Ela é uma ciência e, como ciência, ela tem seus termos próprios, né, para poder designar. Então, os princípios do Espiritismo são basicamente 3. A imortalidade da minha personalidade. Então, depois que esse corpo não conseguir mais sustentar a vida, manter a vida, e eu não poder mais me expressar através dele de nenhuma forma, eu continuo, a minha personalidade continua, ela é imortal, né? Então, essa imortalidade da alma, né? E essa manutenção da minha individualidade pós-morte do corpo físico. O outro princípio é as várias vidas, né? O princípio da reencarnação. Então, quando eu entendo que, de fato, eu sou a soma, e não só a soma, mas uma expressão daquilo que o meu espírito gravou, com mais força, com mais energia, das minhas outras vivências, e misturado com as circunstâncias que eu tenho nesta encarnação, eu me manifesto. Então, eu também sou resultado, as minhas expressões são resultados das minhas vivências anteriores,
tanto nessa vida, né, nas outras fases da infância, da juventude, como também antes desse nosso corpinho ter sido formado. A vivência no plano espiritual, a vivência em outros continentes, a vivência em outras classes sociais, em outros níveis de poderes, né? Então nós temos aí uma vivência espetacular. Então não dá para a gente desconsiderar ninguém. A gente pode estar diante de grandes pessoas que contribuíram gigantemente para a humanidade. Então dá para a gente uma humildade, né, no tratar com todos, que a gente nunca sabe. A gente não tem como saber a ficha evolutiva do outro. E isso deixa a gente um pouco mais tranquilo quanto ao fardo que a gente carrega de ter que julgar. A gente não precisa, né? Todos nós aqui estamos no mesmo barco, e o que a gente precisa é ter um pouco mais de inquietação quanto a esses questionamentos e ir em busca. O terceiro princípio do Espiritismo é a possibilidade da comunicação do plano espiritual, ou dos espíritos, ou de nós, sem este corpinho aqui, né? Nos comunicarmos com quem está aqui, se manifestando com um corpo físico. Então, essa comunicação, que aí nós temos provas que não cabe mais refutação, né? Que a gente já tem uma convicção de que isso é possível, que as psicografias, as psicofonias, que deixam assim uma prova incontestável para quem vive o fenômeno de que de fato a gente permanece, né? Que essa comunicação ela é possível, em que pese todos os entraves e dificuldades de se estabelecer uma comunicação pelo fenômeno que estudamos, que é a mediunidade, né? Então, ser médium não é uma coisa muito simples, não é uma coisa espontânea, é uma capacidade que todos nós, em um nível ou outro, pode desenvolver, né? Mas que requer, como toda profissão, como toda característica, um nível de domínio teórico e um nível de prática. Costumamos dizer que é 1% de teoria e 99% de prática. E aí você adquire, né, uma expertise sobre o seu fenômeno. Nós vivemos tanto para o mundo externo que nós esquecemos de entender o nosso próprio corpo. E o que é o nosso corpo? Quem estuda a personalidade, né, ou quem estuda a consciência ou o espírito e as formas pelas quais nós nos manifestamos, identificamos pelo menos 4 corpos. Nós temos o corpo mental, constituído pelos pensamentos, o corpo emocional, constituído pelos nossos sentimentos, e aí a gente sente mais no cardiochakra, né? Tudo que envolve as questões de sentimento, questões de pensamento, a gente usa mais o frontal chakra, então a gente sente a energia circulando em um outro ambiente. Então, quando raciocinamos, temos um problema que merece uma dedicação intelectual, racional, a gente sente a cabeça ferver, né? Estamos usando a energia do nosso frontal chakra, né? Quando estamos preocupados com um ente querido que está sob uma situação de risco, o peito aperta, o coração aperta, nós sentimos o nosso cardiochakra, né? Então, esses são 2 corpos que merecem um estudo específico para entendermos como eles funcionam e como nós podemos evitar, porque uma sobrecarga em qualquer corpo, né, gera doenças. Então, se a gente souber como aliviar essas cargas, a gente evita muitos problemas. Temos também mental soma, né, que é o corpo do pensamento, psicossoma, que é o corpo das emoções. Temos o soma, que é o corpo físico, né, e também temos o corpo energético. O corpo energético, ele é o mais complicadinho de se estudar, porque ele muda de forma, muda de tamanho, varia de pessoa para pessoa, mas popularmente é chamado de áurea, né? Campo. E o corpo energético, ele conecta os outros 3. Então, quando você está correndo perigo, você sente, né? E você pensa em uma solução. E esse mecanismo de comunicação entre os corpos se dá através do processo de energia. Se a sua energia ela não está suficientemente clara e limpa, você pode não sentir o que deve sentir para se proteger. Por exemplo, você está na iminência de causar um acidente, mas você não sente nada. Então, você permite que esse acidente aconteça. Então, você pode gerar consequências kármicas, tanto para você quanto para os outros. Isso por uma sobrecarga nas suas energias.
E tudo influencia a nossa energia. É impressionante isso. Quando nós começamos a trabalhar com o processo de assistência, né, que nos parece que é a chave nessa dimensão e nesse planeta para avançarmos, é quando a gente começa a se esforçar para tentar ajudar aqueles que estão em um nível de conhecimento abaixo de nós e tendo a humildade de aceitar também as instruções daqueles que estão em nível, seja intelectual, moral, energético, acima de nós. Então, essa troca, né? Então, sempre temos a quem ajudar e sempre temos de quem receber auxílio ou assistência. Quando nós percebemos que nós somos uma engrenagem dentro desse mecanismo de assistência, nós começamos a ter mais cuidado com o nosso corpo, ou com os nossos corpos. Por quê? Uma intrusão energética que dificulte esse circular dessas informações pode inibir que você se expresse como você gostaria. Sua consciência se expresse da forma mais adequada com os seus valores pessoais. E isso pode causar, né, omissões, negligência, dentro do seu processo de assistência, dentro do seu papel, seja dentro da família, seja profissionalmente, seja aí dentro dos diversos papéis que nós assumimos em nossas vidas. Então é muito importante a gente ter consciência de que nós não somos uma coisinha muito simples, né? Se manifestamos através desse corpo sem consequência alguma e que a nossa falha em cuidar de nós não afeta ninguém e afeta todo mundo. Nós fazemos parte, nós somos um ser coletivo. Nós precisamos mesmo ter contato, né, uns com os outros nesse processo de assistência, estender a mão àqueles que a gente já pode, estender e receber auxílio e ajuda daqueles que estão em níveis melhores do que o nosso. E o que são esses poderes da alma? O corpo, por si só, a gente já percebe, e nós somos especialistas em corpos, já que reencarnamos aí por centenas e milhares, alguns dizem, né, de vezes. Então, corpinho para a gente é fácil de controlar. E mesmo assim a gente ainda tem dificuldade, né? A gente demora quase 2 anos para caminhar com equilíbrio, demora uma eternidade para falar, a gente cresce e ainda não aprende a falar direito. Os valores morais também a gente demora um pouco a internalizar novamente, mas a gente, aos troncos e barrancos, com as dificuldades desta dimensão, a gente consegue aí nos manifestar, minimamente. Talvez o que nós mostramos como personalidades nessa encarnação seja 1% do nosso potencial. Imaginemos nós quantos idiomas a gente já não domina, né? Quantas práticas, quantos conhecimentos antigos, desde as escolas do Egito, que já tratava sobre essas questões de energia, até os dias atuais. Então nós somos aí uma máquina com muita informação. Só que, quando a gente reencarna, há um restringimento da nossa memória. A memória principal fica no nosso perispírito, a nossa memória recente, ou memória consciente, fica no nosso corpinho físico, que ele não tem memória nenhuma. Então, com as informações que a gente traz das outras vidas, a gente vai influenciando no desenvolvimento genético do novo corpo que se forma ali, e essa formação vai dando a ele espaços para que ele entenda o mundo. Mas à medida que a gente vai crescendo e tendo experiências aqui, é que a gente vai fazendo sinapses, né, conexões neuronais e formando o nosso entendimento. Isso é interessante. Quando você já trabalha muitas e muitas vidas com processo de assistência, que necessariamente você trabalha com energias, você traz na sua paragenética essa predisposição. Então, quando você reencarna, você influencia o seu desenvolvimento celular, biológico, com aquelas predisposições. São as crianças que já nascem com mediunidade, predisposta. E você também nasce com algumas memórias recentes. Então, o estudo é importante para você, o desenvolvimento de uma arte. Então, tudo isso são as ideias inatas. Você consegue, a partir do momento que você vai tendo vivências e experiências, você vai estreitando a sua memória recente com a sua memória antiga. Então, quanto mais experiências a gente vive, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente convive com os outros, mais informação, mais download, na linguagem atual, né, a gente faz de informação da nossa memória principal. Tanto é que muitas vezes, quando a gente tem experiência que sai do corpo,
a gente não se identifica com os mesmos valores. Às vezes você é totalmente diferente, porque você está tendo acesso a outras memórias. E ainda tem um outro fenômeno que a gente ainda está investigando, que precisamos de mais e mais investigação, que é sobre o cenário. O cenário de atuação. O que seria isso? Em todas as nossas encarnações, nós convivemos com pessoas. E há ali um predomínio de uma cultura. Em cada cultura, a gente tem uma forma de agir. Então, a depender do meio onde você nasce e o elenco no qual você está, você vai atuar de uma determinada forma. Exemplo, às vezes você nasce no Japão, então você vai ter práticas do Japão, naturalmente. Então, você nasce no Brasil, você vai ter práticas do Brasil. Então, a memória da gente acaba que ela vai reproduzindo aquilo que é mais familiar. Então, se eu nascer entre pessoas cujos valores são de ética, de moralidade, porque faz parte de valores que eu tive quando, sei lá, encarnei em um monastério, fiz parte de um monastério em outras vidas, é essa personalidade que vai aflorar com mais facilidade. Porém, se eu estou nascendo em um meio de reconciliação, onde eu tenho pessoas que me jogaram na fogueira santa, que me perseguiram e tal, a minha reação não vai ser de um monge budista, tranquilo, calmo, não. Muito pelo contrário. Eu vou manifestar a minha ira, a minha revolta, a minha indignação. Daí nós constatamos que a nossa evolução ela não é linear. A gente não vai dando passos e não volta mais. É meio que bagunçado. A gente sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, e vai... até a gente entendendo, ou se organizando como consciência, e tendo consciência das nossas vivências e práticas, usar através da razão o controle das emoções para evitar novas tragédias ou repetição de erros do passado. Então todos nós estamos aqui expostos a vivências que podem nos levar para lados mais nobres, né, do ponto de vista evolutivo e moral, mas que também podem nos jogar na sarjeta evolutiva, nos jogar nos umbrais, ou como na ciência chama, é um termo até não tem como esquecer, a gente chama de baratrosfera. Zona das baratas, né? Embaixo mesmo, no subsolo. Então essa zona é onde fica, ou para onde nós vamos, ou que nós atraímos quando estamos com problemas, com uma consciência patológica, com desequilíbrios, ou com pensamentos de ignorância, de briga e tal. Então, quando nós estamos nessa sintonia, nos conectamos com esse nível, e ninguém está livre. Eu mesmo penso que tenho ficha marcada no umbral, né? Encarnação após encarnação. Uma a gente escapa, vai para uma colônia, outra a gente desce, faz parte do processo. A vida é uma montanha, né? Uma corrida, um sobe e desce, então faz parte. E nós precisamos nos aceitar assim, nós somos assim. E isso nos alivia, de certa forma. Então, nos momentos em que estamos em uma situação de privilégio, por assim dizer, que querendo ou não, dentro da nossa realidade, em nosso país e da humanidade, essa nossa situação de expor, conversar, debater, é um privilégio, né? Então nós temos a grande missão de ajudar aqueles que estão em uma posição desprivilegiada, resgatando. Será quantos amigos nossos, né, de eras, que nos ajudou há muito tempo atrás a sair de problemas, de dificuldades, estão aí nas zonas de conflito no Oriente Médio, estão passando fome na África, ou estão sendo escravizados na China, ou aqui mesmo no nosso país, né? Nosso sertão tem muito sofrimento também. Então, quando a gente tem uma posição melhor, parece ser um dever nosso contribuir para o desenvolvimento de uma ciência tão importante como o Espiritismo, para difundir o conhecimento, a informação e contribuir para o desenvolvimento de todos. Até porque quando nós reencarnarmos naquela situação, talvez o conhecimento chegue até nós e iniba ou evite que a gente reincida em erros. E essa diminuição de reincidência é muito importante no processo evolutivo, porque é muito material gasto, né? É muito tempo gasto, é muita dedicação para lhe resgatar de zonas umbralinas, de lhe tirar de uma depressão, e você não fazer força para evoluir. Você tem que fazer força. Nessa dimensão, o nosso cérebro tem um mecanismo muito interessante que é de economia de energia.
E ele usa isso para sobreviver. Então, quanto menos coisas a gente faz, ele acha melhor, né? Então, poupar energia é a regra do nosso cérebro. Só que nós somos um espírito inteligente, sabe que o corpo precisa se movimentar e que para evoluir tem que fazer força. Não tem jeitinho. Sentado, parado, sem fazer nada, a gente não evolui. Então a gente acaba que tem que disciplinar um pouco mais o corpo, né? Dominar um pouco mais e ter aí essa ambição evolutiva de querer mesmo crescer, entender-se e contribuir para que os outros também cresçam. E por que a gente entra nos poderes da alma? Os poderes da alma é a forma de você identificar quem você é. A vontade é o primeiro poder. Aqui nós trabalhamos com 8 poderes. Quais são eles? Vontade, intencionalidade, auto-organização, TENEPS, é um nomezinho técnico, mas eu explico. OFIEX, dupla evolutiva, mega gestações e PROEX. Nomes estranhos, os 3 primeiros a gente entende, né? Vontade, intenção e organização. Só você, mais ninguém, é dono da sua vontade. Isso é um atributo exclusivo da sua consciência. O corpo não tem vontade, o corpo tem necessidades biológicas, né? Fome, sede, questão da sexualidade, a harmonização dos próprios hormônios, tudo isso é necessidade do corpo. Vontade é do seu espírito, isso é você. Quando você tem uma vontade, aí é você. Não é só um pensamento, é uma vontade. Nem sempre a gente consegue identificar quando é que nasce uma vontade, né? Mas a gente entende que o instinto da gente de proteção, por exemplo, quando a gente vê uma criança, aflora aquele instinto de proteção, que é da própria natureza, e isso contamina o nosso espírito e a gente desenvolve uma vontade de proteger. Então, a vontade é um atributo exclusivo do espírito. Então, você tem que saber o que é que você tem vontade. Você precisa sondar isso. Isso é uma responsabilidade exclusivamente sua. Eu posso até influenciar os seus pensamentos, satisfazer suas necessidades biológicas, mas a sua vontade é exclusivamente sua. Isso é indelegável. Então, se você não tem vontades na vida, você não está se manifestando como espírito. Você está se deixando levar pela natureza. Não posso afirmar, porque não pesquisei nada nesse sentido, mas levanto a hipótese de que é uma das causas da depressão, né? O não domínio das próprias vontades. Para onde você está se levando? Ou você está se deixando levar pelas necessidades biológicas ou as necessidades sociais, né? Claro que, vivendo em um corpo, nós precisamos respeitar as necessidades dele e suprir. Vivendo dentro de uma sociedade, também precisamos suprir as necessidades sociais. Então, temos que trabalhar. É duro, mas a gente tem que trabalhar mesmo, né? Tem que fazer o pé de meia, mas também precisamos nos identificar. Qual é a nossa vontade? E vem o nosso segundo poder, a nossa intenção. A intenção é que qualifica a vontade. Por exemplo, eu quero lhe ajudar. Mas qual é a minha intenção? É agradar a mim mesmo? É agradar a você? É contribuir para a sua evolução? O que é que está por trás dessa minha vontade? E isso é só você que pode investigar. Não tem como o outro vir lhe dizer. Isso é íntimo, é seu. É a sua manifestação como espírito. Pois bem, eu tenho uma vontade, né? Então eu quero realizar um projeto de erradicar o analfabetismo no Nordeste. Certo, mas qual é a minha intenção? É política? Porque eu quero me eleger depois disso, né, com o meu nome? Não, é contribuir com o processo de esclarecimento da população, para ver se juntos a gente consegue um mundo melhor, né? Então é uma intenção, é uma vontade com uma intenção qualificada. Tem uma vontade e tem uma intenção. É suficiente para se manifestar nesse plano? Não. Agora vem o trabalho. E o trabalho se manifesta através de um outro poder que é exclusivamente seu, chamado organização. A organização da sua agenda diária é sua, a organização do seu mês, a organização do que você faz. Gente, isso são questões espirituais? É óbvio. Tudo que a gente faz aqui tem reflexo. Reflete em nosso espírito, reflete nos nossos acertos de contas. Então,
Então não basta eu ter uma boa vontade, não basta eu ter uma boa intenção, se eu não tiver organização suficiente das minhas necessidades biológicas, sociais, afetivas, mentais, energéticas e ainda espirituais. É muita atribuição, mas a gente precisa começar a se identificar e assumir as nossas responsabilidades perante o cosmos, né? Recebemos tanto, esse corpo cheio de energia, cheio de vigor, e nós só precisamos administrá-lo, né? TENEPS, o que seria isso? TENEPS é um dos temas que a gente vem tratando, inclusive, na Rádio e TV Chico Xavier. Nós vimos aí quase um ano já debatendo esse tema. É a tarefa energética pessoal. Seria como se fosse uma reunião mediúnica particular. É você, que é cheio de energias dada pela natureza, doar essas energias, a fim de ajudar pessoas que você nem conhece no processo de equilíbrio e reestruturação. Então, o nome técnico da TENEPS antes era Passe para o Escuro, né? Mas aí, como vai se estudando, você vai modificando os termos. Agora é tarefa energética pessoal. Você tira aí 50 minutos do seu dia de forma profissional para o resto da vida, então é uma tarefa muito complexa, mas você começa a doar a sua energia no processo de restauração e de auxílio do outro. Você não vai doar só o seu conhecimento, a sua capacidade de gestão do seu tempo, a administração da sua vontade, da sua intenção. Você vai contribuir com o seu próprio corpo, né? Com as suas próprias energias, porque eu só administro, né? Quem é dono desse corpinho aqui é a Terra, que nos presenteia. Então, nada mais justo do que compartilhar. Quando você começa a fazer esse processo de assistência, de energia e de doação, as equipes espirituais começam a lhe ver. E começando a lhe ver, eles começam a trabalhar em conjunto com você. Então você forma uma equipe. E essa equipe a gente chama de oficina extrafísica. Oficina no espanhol é escritório, né? Então seria o seu escritório extrafísico de trabalho. Então, além de você trabalhar diariamente em seu domicílio com essa doação de energia, você recebe assistência de um amparador técnico ou de um espírito especializado em assistência e de várias outras pessoas, encarnadas, desencarnadas. Então você começa a ter uma equipe, como um médico ou como qualquer profissional que tem um zelo na sua profissão e para que expanda o seu trabalho, a sua assistência, ganhe ali integrantes. Então esse seria um outro poder que a gente tem. Só nós, através do nosso esforço, da nossa disciplina, podemos atrair equipes boas para desempenhar o melhor trabalho que a gente pode. A exemplo do coro aqui, né, que se apresentou inicialmente. Então, eles formam uma oficina, só que essa oficina é física. E nós formamos, com o trabalho de assistência, uma oficina extrafísica. Normalmente, todo grupo mediúnico compõe uma oficina extrafísica. Tem os trabalhos físicos em parceria com o espiritual. E aí dá muito mais força. São forças e trabalhos bem mais sofisticados, mais amplos, com um poder muito maior de resolutividade, de reparação dos erros do passado e de contribuição para os conhecimentos e tecnologias vindouras, né? Dupla evolutiva. Esse é o tema que a gente mais sofre. Não sei se aqui tem pessoas com projetabilidade lúcida, ou como a gente chama no espiritismo, desdobramento, né? Desdobramento consciente. Mas há no Brasil um movimento de se estudar esse fenômeno e através de práticas você mesmo sair do seu corpo, né? Claro que você tem que vencer vários obstáculos. Para pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que são espontâneas, né? Mas para quem tem dificuldades, é pelo menos uma graduação de 3 anos de estudo teórico, práticas constantes, anotações, análises, para você poder sair do seu corpo. E os que já conseguem isso fazem o seguinte faz a seguinte análise de dados, que a população da baratrosfera, ou do umbral, é composta por mais de 70% de pessoas problemáticas decorrente de relacionamento, casal, briga de casal. Para você ver o tanto que a gente tem encaminhado gente para o umbral, né? Então o problema é relacionamento. E esse daqui é o nosso 6º poder, que a gente chama de dupla evolutiva. Parecido com o casal convencional que a gente conhece, né? E que a Igreja Católica
legislou e regulamentou. Foi uma técnica criada no passado, a questão da monogamia, né? Para que a gente se matasse menos. Foi uma técnica muito útil, até que hoje ainda serve, mas mesmo assim ainda leva muita gente para o umbral. Então a gente precisa rever esses termos desse relacionamento. E é você que elege a pessoa que vai junto com você evoluir, contribuir para a sua evolução. Então essa composição da dupla evolutiva, né, voltada para a evolução íntima de ambas as partes. O casamento, formalmente ou juridicamente falando, é um contrato, né? Então, assim, é um contrato evolutivo para um assistir o outro e não um atrapalhar o outro. A gente tem mais inimigos juntos do que amigos evolutivos, né? Então, essa composição da dupla evolutiva também é um poder exclusivamente seu. Eu não posso lhe obrigar a conviver com alguém. E você também não pode deixar que a sociedade obrigue, ou que o outro obrigue. Você tem que exercer a sua vontade, a sua intenção, sua organização, sua TENEP, sua FIEX, e ainda compor a sua dupla evolutiva com racionalidade. Ainda que a emoção lhe tome. Tem hora que a gente vai estudando esse assunto, aí vamos ali numa linha mais racional, a gente pensa que não, vem aquele amor do passado, assim, arrebatador, que você fala, não, é esse, tem que ser esse amor que eu tenho que viver. E aí você tenta mergulhar nessa experiência e quebra a cara, né? Fica mais fragilizado. Faz parte do processo, a gente está reaprendendo. Só que se a gente tivesse um pouquinho mais de disciplina e um pouco mais de compromisso com a nossa evolução mesmo, seriamente, fazendo esforço, estudando as obras que a gente já tem, a gente teria um pouco mais de cautela. Muitas das decisões que a gente toma é fruto da carência, né? A sexualidade é uma necessidade biológica como comer, beber. E se a gente tiver com fome, a gente come o que não deve. Se a gente tiver com muita sede, a gente bebe água não tratada. Se a gente tiver com muita carência, a gente aceita um parceiro que não presta, né? Então a gente precisa ter consciência disso, mesmo na hora da maior carência do mundo, que você está diante de um parceiro ou parceira que vai escolher e que vai só atrasar o processo evolutivo. E isso é uma escolha exclusivamente sua, você não pode culpar ninguém, né? Então a gente precisa ter esse nível de consciência. E se a pessoa não está prestando, não tenha medo, a gente sofre, dói, mas passa. Você vai fazer outra pessoa feliz, que eu preciso de outra pessoa. A gente tem que ter coragem, né? Mega gestação, tudo bem que é fácil dizer, mas a gente vai traz a teoria para ir investigando para ver se a gente melhora isso, se não nessa, nas próximas. Mas é bom a gente fazer força para pelo menos nessa a gente começar. Outra coisa, mega gestação, que é isso, é botar filho no mundo, é ter uma barriga de 4 filhos. Não. Para a gente evoluir, eu penso que a gente tem um pensamento um pouco egóico. A gente pensa eu, depois minha família. Quando a gente pensa na multiexistencialidade, ou seja, na série de encarnações, não é um pouco estranho você dizer meu filho, minha mãe? Porque vocês aqui podem ter sido meus filhos em outras vidas, pode ter sido um parente. Não tem sentido eu querer um filho meu, que não é meu, é da Terra, né? O corpo é da Terra, eu estou usando um corpo da Terra, mas a gente tem muito isso. Mas se você quiser evoluir mesmo, você precisa produzir conhecimento, informação para a humanidade, como um todo, que é para você mesmo. E não se preocupar só em construir a minha família. É uma coisa ainda muito pequenininha. Você vai ter pouca força só para isso. Se vem, né, de forma espontânea ou da forma que vem, ótimo. A gente tenta se estruturar e ajuda. Se é necessário vir, como a gente sabe que há algumas encarnações programadas, ok. Mas se você quiser começar a ter domínio na sua vida, não é esse tipo de gestação que você precisa se preocupar, não. É com a gestação de conhecimento, com a gestação de informação, com a produção de obras úteis para o desenvolvimento da humanidade como um todo. E o nosso objeto de estudo é a moralidade, né? Então é gerir ou gestacionar ou produzir conhecimentos que nos ajudem a ampliar a nossa visão. E filho a gente deixa para depois, porque a gente pode estar auxiliando filhos já crescidos, adultos. Então, ainda é um pensamento um pouquinho estranho para quem já admite a multiexistencialidade. ProEx. Você já começou a doar energia para outros, né? Em várias vidas. Você já faz parte de equipes espirituais. Você já está convivendo com uma dupla evolutiva. Você já tem um parceiro ou parceira
que juntos vocês produzem obras, crescimento, aprendizado e acabam evoluindo. Já produz aí obras, que é a mega gestação. Então, qual seria o oitavo poder? Programação existencial. Teoricamente, nós que nascemos no Nordeste, no sertão brasileiro, é uma encarnação preparatória para irmos para a África, né? O caminho foi inverso. A gente saiu da África, fomos para a Europa, agora estamos voltando da Europa para o Brasil, depois para ir para a África ou para a China. Por quê? África, China, Índia. É onde tem mais gente, né? A Índia, a China tem uma população gigante, então tem muita gente nossa lá. Então a gente tem muita coisa para fazer lá. Então, quando a gente já começa a ter lucidez, a gente começa a desencarnar, sai desse corpo e tem lucidez no plano espiritual. Se eu tenho mérito pelo esforço que eu faço e pela ajuda que dou significativa no desenvolvimento do outro, eu participo de cursos intermissivos, para reforçar na minha memória os valores que eu tenho, os conhecimentos adquiridos, a fim de que, durante a minha encarnação, eu lembre com mais facilidade e deixe de ser tão menino ainda, né? Então, eu lembrando desses conhecimentos, eu vou executar uma determinada missão de vida prioritária. Então, às vezes, você nasce com uma missão de vida, né? E para você desenvolver essa missão de vida, você precisa ter essa lucidez e exercer esses seus poderes. Só você, é exclusivamente seu, o poder de desempenhar uma missão de vida de forma qualificada ou de forma exitosa, né? Então, é seu. Compete a você escolher uma missão para você ou não. Se você ainda não tem, nem tem clareza, que é difícil você acessar essas memórias, saber se você tem uma finalidade ou não nessa existência e tal, todo mundo tem, né? Crie uma recente. Minha missão vai ser aqui assistir essa pessoa, né? Mas lembre-se, para desempenhar bem uma missão no plano físico, nós precisamos dominar as leis físicas. Precisamos dominar a economia para todo mundo ter o seu pezinho de meia, porque nós precisamos desse pé de meia para sustentar o nosso corpo físico, para sustentar a nossa base. A nossa base é o nosso domicílio, né? A casa própria, que ali você manda, né? Que ali suas energias são predominantes. Então ali você vai ter menos assédio, você vai ter menos interferência, menos obsessão, que é sua base, é a sua energia, é você quem domina. Então, sem dominar a vida física, você não consegue desempenhar nem desenvolver nenhuma missão de vida satisfatória, né? Então, grandes médiuns que a gente conhece. Chico Xavier era servidor público, né? Divaldo Pereira Franco também tinha lá seu pezinho de meia. Então, assim, você tem que se sustentar. Você não tem que esperar que a espiritualidade vai lhe ajudar, que eles já tentam, né? Deixando aí obras e tudo mais. Se a gente está aqui, a gente tem que fazer a nossa parte. Arregaçar as mangas, entender, conhecer a dinâmica do nosso país, onde a gente vive, a realidade global. Tanta crise tem que servir para a gente desenvolver aí novas formas de adquirir, de prestar um bom serviço, de resolver o problema dos outros e, em contrapartida, ter uma remuneração significativa que nos dê a dignidade de continuarmos as nossas missões e as nossas pesquisas. Então, esses são os poderes da alma, né? São 8 poderes, cada um deles dá inúmeros livros, dá para investigar, e cada um, dentro do seu universo pessoal, tem as suas próprias experiências e vivências. Às vezes a gente deixa de escrever um tema, debater ou produzir uma gestação de conhecimento por achar que, não, já falaram demais sobre esse tema. Mas não você, né? Não a sua versão. Então você pode falar sobre a sua versão da sua vida ou de um problema que você conseguiu solucionar. E isso muitas vezes ajuda muitas pessoas a resolverem problemas pelos quais estão passando. E esses poderes, como são nossos, né, eles são inalienáveis. Ninguém pode mandar neles, nem controlar, isso é tudo seu, né? Você não precisa, não tem ninguém que regulamente esse poder, né? Então você não vai receber uma multa da STTP caso não faça sua PROEX direito. Então, assim, são poderes que nós dispomos, estamos aí aprofundando para dar consciência a nós mesmos desses poderes,
para que possamos exercê-los da melhor forma possível. E com isso, aprimorar o nosso processo de evolução, diminuir as nossas ignorâncias, imaturidades, nossa insubordinação ao próprio corpo. Nosso corpo a gente precisa respeitar e cuidar. A gente costuma dizer, do ponto de vista espiritual, que o corpo da gente é como um pet, né? É um cãozinho que a gente cuida, um gatinho. Ele precisa de cuidado, bem direitinho. Precisa ser limpo todo dia, precisa ser alimentado, mas que ele não sou eu. Eu preciso que ele esteja calmo, porque se eu tiver um cachorro com fome em casa, ele vai ser agressivo. E eu não consigo me expressar direito, nem fazer nada direito. Então eu preciso cuidar do corpo, preciso cuidar da questão que é mais assediante no nosso país do que a questão financeira atualmente, né? Cuidar das finanças, ter consumo consciente. E aí sim você vai vivenciando, trocando essas informações com o plano espiritual de uma forma satisfatória. Agradeço a presença de todos, né? E espero ter contribuído aí com as reflexões e com a nossa evolução. Obrigado. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili,